cliente estava tendo um grande problema em relação à vazão dos poços, numa região que deveria ter uma vazão até boa. E alguns pequenos detalhes fizeram com que esse projeto tivesse sucesso. Antes disso, ele tomou bastante prejuízo por um detalhe pequeno que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa aqui é a propriedade do cliente, que fica no estado de Minas Gerais, no município de São Tomás de Aquino, né? Então, aqui está a propriedade do cliente. E aqui a gente foi ver as unidades hidrogeológicas que estão presentes aqui na região. Então, dá para ver aqui que a gente tem um derrame basáltico da formação Serra Geral e temos embaixo dele, né, o arenito, né, uma formação sedimentar, que é um aquífero chamado formação Botucatu, que normalmente é composta de arenitos bem selecionados e é um aquífero muito bem produtivo. Só que tem um detalhe: os poços do cliente, olha eles aqui, poços com vazões muito baixas. Então ele furou o primeiro poço, poço A, 150 metros, deu 2.500 metros cúbicos de vazão. O poço B, 140 metros de profundidade, 1,6 metros cúbicos de vazão. Esse poço aqui tem uma vazão um pouco maior, 160 metros cúbicos hora, e é um poço muito bem locado em relação às estruturas, né? Uma convergência de duas estruturas importantes na área, mas mesmo assim deu uma vazão abaixo do que o esperado. E o cliente ficou muito frustrado porque a região, existe na região alguns poços com vazão maior, né? Então vou mostrar aqui alguns poços da região. Os poços próximos, poços secos. Aqui tem poços de 10 metros cúbicos hora na sede com profundidade 150 metros, até mais rasos que esses poços furados, né? E não conseguiu abastecer o cliente. E aí tem um pequeno detalhe, a gente deu uma olhadinha aqui em alguns desses poços aqui da região, né? E vamos dar uma avaliada neles. Bem, o poço seco aqui da região, que eu chamei de poço 2, ele tem aproximadamente 90 metros de profundidade, é um poço seco, e você vê que existe um afloramento um floramento do arenito do Botucatu, né, até seus 30 e poucos metros de profundidade, e depois tem um basalto, sendo que esse arenito não está saturado, então é um poço seco. Tem um poço aqui de 144 metros de profundidade, com 9,1 metros cúbicos de vazão, uma vazão até considerável, em que até 120 metros temos o basalto, depois temos o aquífero alvo, que é o Botucatu. E o outro poço que eu mostrei ali, que tem mais de 10 metros cúbicos de vazão, tem 151 metros de profundidade, e até 100 metros de profundidade temos o basalto, depois chegamos no arenito Botucatu. E o que acontece com o problema que o cliente tem? Simples. Esse poço D foi o último poço que a gente locou, né, aproveitando as estruturas, e tem um detalhe bem interessante. Foi um poço que a gente mandou furar 250 metros de profundidade. Por que a gente mandou fazer isso? Porque a gente sabe que esse pacote dos terrenos basálticos da formação Serra Geral, eles têm espessuras variáveis mesmo na mesma região. Porém, eles não vão variar tanto. Então, supondo aqui que temos 130, 140 metros de espessura, utilizando todos os poços e fazendo uma modelagem hidrogeológica de como se comporta esse derrame basáltico, a gente pode perceber que embaixo o arenito, que é o aquífero alvo, tem bastante espessura para dar uma vazão alta. Então, um poço apenas de 250 metros conseguiu ter 40 mil litros hora, ou seja, 40 metros cúbicos de vazão em um poço só, que apesar de ter um certo investimento, conseguiu suprir e muito a demanda hídrica do cliente, não precisando fazer vários poços pequenos. E esse detalhe está em quê? Em saber como funciona a geologia em determinados tipos de locais, para saber que profundidade você vai perfurar, tá ok? Nós também aqui mostramos também que existem os locais certos para fazer as alocações dos poços, né? Os locais que têm maior potencial. Esses locais são estudados a partir de análises de estruturas regionais, e temos muito mais exemplos desses aqui no canal. Se vocês quiserem ver como fazer a alocação de um poço, em que local que tem maior potencial na sua propriedade, tem outros vídeos mostrando exatamente como é que a gente faz isso. Esse vídeo aqui, queremos ver que um poço só, sabendo a profundidade dele, conseguimos ter uma vazão bem interessante e suprimos a demanda do cliente. Sabemos que essa metodologia que a gente utiliza não só localiza locais de maior potencial na sua propriedade, mas também a gente consegue saber qual a profundidade ótima para poder gastar menos com perfuração e ter uma vazão maior para fazer os seus projetos. Um abraço e até mais.